sou o professor Robson Brancalhão, estou aqui hoje no Proficiência Cursos, trazendo para vocês uma proposta de estudo para o concurso de oficial da Polícia Militar e de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, especificamente nas matérias de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. A nossa intenção é possibilitar o acesso a um conteúdo de qualidade que seja acessível até mesmo através lá do seu telefone celular, né? Nós temos uma trilha pedagógica, este concurso, o edital já foi lançado, tá aí a queima-roupa, estamos a exatos 77 dias da prova, hoje, domingo, dia 10 de julho de 2022, estamos aqui trazendo para você essa proposta. Como que consiste, no que consiste essa trilha pedagógica? Veja, senhores, o concurso está dividido em duas fases, mas tem um detalhe, vão ser no mesmo dia. A primeira fase na parte da manhã, questões objetivas de múltipla escolha, e na parte da tarde, questões discursivas, no número de 4 questões discursivas, e uma peça procedimental de competência da Polícia Judiciária Militar. A Polícia Judiciária Militar está prevista na Constituição Federal, lá no artigo 144, no parágrafo 4º, na última parte, em que diz da competência da Polícia Civil residual para apurar crimes, né? Aquilo que não for da Polícia Federal, no parágrafo 1º, está no parágrafo 4º, de maneira residual, para as polícias civis dos estados, exceto os crimes militares, e entra aí essa previsão constitucional da Polícia Judiciária Militar. A Polícia Judiciária Militar, ela é exercida pelas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica na Justiça Militar da União, pelas polícias militares e pelos corpos de bombeiros militares, aí nos seus respectivos estados, na Justiça Militar do Estado. Então a Polícia Judiciária Militar, ela pode baixar uma portaria de inquérito policial militar, fazer um auto de prisão em flagrante, um termo de deserção, ela pode fazer um termo de insubmissão, porém, isso é afeto à Justiça Militar da União, o crime de submissão ele não se aplica para os estados, né, para os militares estaduais, e pode representar pela prisão preventiva e também pelas cautelares diversas da prisão. Então, a nossa proposta é estabelecer uma trilha pedagógica para que você possa, nesses 77 dias aí que estão para o dia da prova, conseguir organizar o seu estudo, ter acesso a um material robusto que, na parte de Direito Militar, que não tem nas faculdades de Direito, via de regra, Rondônia nenhuma tem, nem como matéria optativa, né? Então não é comum o estudo do Direito Militar. Nós oferecermos para você aí, policial militar, bombeiro militar e civil, que se enquadra aí nos requisitos do edital, para que você possa alcançar lá o seu sucesso. Então, o que consiste a nossa proposta? Trilha pedagógica para a primeira fase, né? Leitura da lei seca, material / caderno, né? É necessário que você tenha lá o seu material e o seu caderno, seu material caseiro, e resolução de questões. Então, nós temos lá um site, temos uma plataforma de ensino à distância, temos um AVA, né, um ambiente de ensino virtual, um ambiente virtual de ensino, e lá serão postados os materiais para estudo, né, as videoaulas e também questões para serem resolvidas específicas para cada um dos tópicos lá do edital da matéria específica de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. Para a segunda fase é necessário um pouco mais de robustez, leitura da doutrina, né? E a identificação e construção da peça específica, né? Da peça procedimental de competência aí da Polícia Judiciária Militar. Então vamos lá, senhores. Agora nós vamos fazer aqui uma breve apresentação para você ver qual vai ser a pegada, né? Qual vai ser o insight aí das nossas aulas, né? Inicia lá o edital pela aplicação da Lei Penal Militar, artigo 1º ao artigo 28 do Código do Código Penal Militar. Então nós temos aqui
Aplicação da lei penal no tempo, né? Como que é a aplicação da lei penal no tempo, segundo aí o Código Penal Militar. Então nós temos aqui, né? Qual que é a regra? A regra é a teoria da atividade. Teoria da atividade prevista lá no artigo 1º do Código Penal Militar e no inciso 39 da Constituição Federal, inciso 39, artigo 5º da Constituição Federal. Essa é a regra quando o assunto é lei penal no tempo no Código Penal Militar. E a exceção? Se eu tenho uma regra, é porque eu tenho uma exceção. A exceção é a extratividade da lei penal militar. Prosseguindo aqui, nós temos que a lei penal não retroage. Definição constitucional, né? Inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal diz que a lei penal não retroage. Temos aqui o princípio da legalidade. Adicione-se aqui, segundo Cícero Robson Coimbra Neves, né, a reserva absoluta de lei. Reserva absoluta de lei. Senhores, imaginem que este aqui é o Congresso Nacional. Este aqui é o Congresso Nacional. Aqui nós temos a Câmara dos Deputados e aqui nós temos o Senado Federal. Aqui eu tenho 513 deputados e aqui eu tenho 81 senadores. Cada estado tem 3 senadores, porque o senador ele representa o estado. Roraima, lá com pouco mais de 500 mil habitantes, tem 3 senadores. São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, tem 3 senadores. Já os deputados federais, a Constituição Federal ela traz uma regra diferente para a quantidade. Vai no mínimo 8 até lá o máximo de 70. Então São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, tem lá 70. Rondônia, né, com pouco mais aí de 1.700.000 habitantes, figura aí com 8 deputados federais. Quando fala aqui em princípio da legalidade e reserva absoluta de lei, ele se refere à lei em sentido estrito. O que é lei em sentido estrito? É que, em se tratando de lei penal, necessariamente é a lei produzida pelo parlamento. Não pode um decreto, uma resolução, não pode uma portaria trazer uma lei, né? Então, essa lei ela tem que ser escrita, ela tem que ser certa, ela tem que ser clara no que ela vai definir como sendo um delito, como sendo um crime. Então, princípio da legalidade, adicione-se aí a reserva absoluta de lei. Dando continuidade aqui, senhores, nós temos ainda a questão da retroatividade da lei penal. Qual que é a regra? A regra é que a lei penal não retroage, mas, excepcionalmente, ela vai ser o caso da retroatividade. Quando? Em caso de abolício crimes. O próprio Código Penal Militar, no artigo 2º, ele traz que quando o fato deixa de ser crime, essa lei ela vai retroagir. A outra circunstância de ser o caso de retroatividade da lei penal é o caso da Lex Missior. Lex Missior previstas lá nos parágrafos 1º e 2º do Código Penal Militar. Lex Missior é aquela lei mais benéfica, aquela lei que vem de alguma forma beneficiar lá o réu, o acusado, ela vai retroagir para benefício deste, né? Temos ainda a chamada ultratividade da lei penal militar. Essa ultratividade ela se dá em caso de lei militar temporária ou excepcional, na inteligência lá do artigo 4º do CPM. Por exemplo, senhores, o Código Penal Militar, ele tem a definição no artigo 9º dos crimes militares em tempo de paz, mas também tem no artigo 10 dos crimes militares em tempo de guerra. Digamos que o presidente da República declare guerra, né? Haverá lá um período de excepcionalidade, o presidente da República vai lá e celebra a paz, conforme lá o artigo 84,
esses atos praticados neste período de exceção, eles vão ter ultratividade, né? É isso que está trazendo lá o artigo 4º do Código Penal Militar. Dando continuidade aqui, senhores, então, com relação às medidas de segurança, é muito importante a leitura da lei seca. A leitura da lei seca ela é preponderante. Porém, senhores, o Código Militar, ele é da década de 70. Né? Decreto-Lei 1001, da década de 70. Ele deve ser lido com as lentes do direito constitucional. Então, o que diz aqui com relação às medidas de segurança? Perceba, ó, o artigo 3º. A medida de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa lei vigente ao tempo da execução. É lógico, senhores, que não resiste, né, aos dispositivos constitucionais. Muitos trechos do CPM não foram recepcionados pela Constituição de 1988. Então, ao fazer a leitura da lei seca, ao fazer a leitura da lei penal militar, observe que deve sempre essa leitura ser feita com as lentes do direito constitucional, né? Aplicando-se lá a regra do inciso 40 do artigo 5º para toda a lei penal militar. Logo, o artigo 3º não foi recepcionado. Você pode anotar no seu código aí que ele não deve, né? Não deve ser de nenhuma forma considerado, né? Considerado. Então, senhores, nós estamos trazendo essa pequena demonstração, né, para que você clique no link que está aí na descrição, acesse o nosso site, acesse o nosso ambiente virtual. Lá você vai fazer o seu cadastro, você vai ter acesso lá à discussão do edital, você vai ter ponto a ponto do que é mais importante. Lá você vai ter acesso a uma aula bônus e entendendo que esta ferramenta vai ser de valor para o seu caminhar na busca da aprovação, você pode tornar-se aí aluno do Proficiência Curso e nós vamos ombrear e caminhar junto nesses dias. Espero ver você por lá. Até mais e nos vemos em breve.